Bom, eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje, orações difíceis, porque eu acho que é um tema que, pelo menos para mim, fez muito sentido durante esses últimos 6 meses, aí do começo do ano até agora. Eu vivi algumas situações, vivi umas lutas muito grandes, alguns aqui já sabem, a maioria já sabe, e eu vou contar um pouco disso, um pouco dessa experiência também. E orações difíceis foram a minha rotina durante o dia, assim, durante todos os dias, por esses 6 meses. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, mas antes da gente começar, eu queria então que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler alguns versículos juntos ali. Enquanto você abre, eu quero dar algumas considerações iniciais, tá? 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ler do 6 ao 23, e aí a gente vai ler juntos daqui a pouquinho. Antes eu quero dar algumas considerações iniciais. Primeiro, Tessalonicenses é uma das cartas mais antigas que Paulo escreveu, é uma das suas primeiras cartas, e ele escreveu para aquele povo ali na cidade de Tessalônica, que era uma cidade na Grécia, uma cidade no norte da Grécia, que era muito estratégica, era uma cidade muito populosa, tinha uma cultura muito forte, muitas pessoas de várias etnias vivendo juntas, com várias culturas, várias religiões, e Paulo escreve a carta à igreja que estava se formando naquele lugar, porque a igreja era uma igreja muito boa, uma igreja cheia de amor, uma igreja que creu em Jesus de verdade, e Paulo então encoraja, esses irmãos lá de Tessalônica a, de fato, ficarem firmes na fé. Então, essa carta, um dos propósitos dela é fortalecer a fé. Para aquela igreja serviu assim, para nós também nos dias de hoje serve assim. Tessalonicenses também foi escrito para tratar alguns assuntos sobre a vinda de Jesus que estavam sendo confusos para aquele povo, naquela igreja, naquela época. E quando a gente fala de vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, é um assunto complexo também. Muita gente não entende, como assim? Mas ele vai voltar, ele já veio, mas ele está aqui também, ele habita em nós. Então ele foi ou não foi? Então Paulo trata a respeito disso nessa carta, como que vai funcionar e como que a gente precisa se preparar e viver nessa espera do já, mas ainda não. E também ele vai dar algumas instruções gerais sobre a vida em comunidade, sobre o que de fato essa fé agora que nós temos em Jesus proporciona para a gente, deve nos fazer viver de uma maneira, de um jeito, diferente do que o mundo propõe. Mas, bom, vamos lá, eu quero ler com você então Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, é o último capítulo da carta. Diz assim: portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e em vez de derramar sua ira sobre nós, Ele decidiu nos amar. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Agora, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, porque eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E também eu peço que vocês advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E então, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias, ou a Bíblia, as Escrituras, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, e mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, esse texto para mim aqui já é muito rico,
Tem muitos detalhes, tem muitas coisas que Paulo está tratando aqui, tem muitas orientações, tem muitas coisas que já são, por si só, a gente já podia também meditar nisso, nesse texto apenas, e trazer muitos ensinamentos, trazer muitas explicações sobre questões da fé, da nossa fé. E então, eu preciso começar lembrando alguns alertas importantes que Paulo começa fazendo nesse texto. Primeiro, ele fala, fiquem atentos. Lá no texto ele fala, portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Você está vendo a ênfase que Paulo está dando? E veja, esse é o último capítulo dessa carta. E geralmente, quando, por exemplo, a gente vai jogar futebol, ou a gente vai jogar vôlei, que é um campeonato sério, assim, sabe? O pessoal que gosta também do vôlei, do futebol, enfim. Aí junta todo mundo, o time treinou talvez o mês inteiro, treinou o ano inteiro, a gente já sabe o que tem que fazer. Já sabe que a posição do saque é assim, a posição de receber a bola é daquele jeito, o posicionamento quando é o ataque, o posicionamento quando é a defesa, a gente já sabe tudo. Só que antes do jogo, ali naquele momento antes do jogo que a gente chama de pré-leção, as últimas instruções são dadas. O treinador chega, reúne todo mundo e fala assim, gente, olha, não esqueçam daquilo. Não esqueçam isso aqui também. Lembra aquilo lá que a gente treinou? É o momento agora. E ele vai trazendo à memória coisas importantes ali antes da prática, antes daquilo ser de verdade executado. E Paulo está fazendo isso aqui, ele começa com um alerta muito importante. Gente, fiquem atentos. Lembra que ele tratou, nos outros capítulos anteriores, sobre a vinda de Jesus, encorajando a fé, olha, não percam a fé, não desanimem. E Paulo aqui agora relembra tudo, dizendo, gente, fica atento, porque a fé de vocês a todo momento está sendo provada e tentada. Vocês vivem numa cidade que a todo momento quer jogar vocês para longe daquilo que Deus quer para vocês. Então, fiquem atentos. Gente, fiquem atentos, porque tem muitas pessoas levantando por aí, dizendo, olha, eu sou agora Jesus. Eu sou esse profeta enviado por Deus, então escutem o que eu tenho a dizer. Eu sou o novo coach da sua vida. E Paulo fala, gente, fiquem atentos, sejam sóbrios, não fiquem como os outros que dormem, sejam sóbrios. Então o primeiro alerta que Paulo fala é isso aqui, fiquem atentos, e para a gente serve isso. A gente precisa ficar muito atento com a nossa fé, porque a todo momento a gente está sendo tentado a deixar a nossa fé de lado. Em segundo lugar, ele fala, sejam sóbrios. O que isso significa? O contrário de ser sóbrio, aqui ele usou dormindo ou embriagado, né? Mas no sentido de ser sóbrio, aqui ele está querendo dizer, gente, usem a consciência de vocês. Não façam as coisas só por fazer, ou sem consciência, ou só por influência. Não, sejam sóbrios. Meditem nas coisas que vocês estão fazendo. Sabe, para a gente hoje, como é que isso funciona? Eu vou lá na igreja hoje. Tá, mas por que você veio aqui? Você veio aqui só porque alguém pediu? Você veio aqui só porque queria ver alguém? Sabe, pensa bem naquilo que você está fazendo, com consciência, você tem que fazer as coisas com consciência. A Bíblia nos chama a uma fé inteligente, uma fé racional, que pensa em cada passo, em cada detalhe, em cada atitude. E Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses, olha, gente, sejam conscientes, sejam sóbrios, guardem a fé de vocês e façam tudo com consciência. E por último ele também fala, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor. Então, o que é esse negócio de armadura da fé? Aí você lembra talvez que lá em Efésios capítulo 6, Paulo também fala sobre essa armadura de Deus. E lá ele fala várias coisas, a couraça da salvação, o capacete da justiça, a espada da verdade. Tem várias coisas que compõem essa armadura de Deus que protegem a nossa fé. E ele relembra que, olha, gente, a armadura da fé e do amor precisa estar viva no coração de vocês. É isso que vai proteger vocês. É essa fé que vai proteger vocês quando chegar o tempo ruim, quando chegar a tentação. Essa fé precisa estar em dia, essa fé precisa estar atualizada. E ainda por último, ele vai falar da esperança da salvação, o capacete da esperança da salvação. De novo, por que o capacete da esperança da salvação? Gente, entenda aqui, Jesus nos salvou. Pronto, está tudo resolvido, que legal, ótimo. Só que, o que isso significa para a gente agora?
Significa que eu e você temos agora uma missão, cara, muito importante de levar outras pessoas a essa salvação, mas não só isso. A partir de agora, nós fomos chamados por Deus para fazer justiça nesse mundo, para trazer o bem às pessoas, para levar ajuda ao necessitado, para de fato fazer viva a nossa fé. A nossa salvação precisa ser útil. E quando a gente está falando do capacete, da esperança da salvação, Paulo está querendo dizer, olha, a mente de vocês precisa estar pensando de fato como a mente de Cristo pensa. Isso é uma salvação para nós. Porque se a nossa mente está aberta, está vazia, ela pensa qualquer coisa, menos o que Deus quer que a gente pense. Então ele fala com muita atenção que esses alertas importantes no começo do texto. Olha, gente, fiquem atentos, sejam sóbrios. A armadura da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. São alertas importantes no começo do texto. Mas eu quero seguir adiante. Essa armadura da fé e do amor, nossa fé deve ser uma armadura firme que nos protege e nos conduz em amor contra as adversidades da vida. E o capacete da salvação, da esperança da salvação, deve ser a nossa consciência no nosso propósito e nas ações, nos lembrando que é tudo sobre Jesus nesse caminho de volta a Ele. Isso é o alerta que Paulo deixa para a gente. E aí, ele dá também alguns conselhos finais no restante do texto que a gente leu, nesse último capítulo. Então ele começa falando, honrem a liderança, cuidem, uns dos outros, cuidem para que cada um retribua, ninguém pode retribuir o mal com o mal, todo mundo tem que retribuir o bem, estejam sempre alegres, orem em todo o tempo, sejam gratos, cuidem do Espírito, não apaguem o Espírito, não ignorem as Escrituras, a profecia, leiam a Bíblia, mas não só isso, meditem na leitura, retenham o que é bom, ele vai falar, ponham à prova tudo aquilo que vocês ouvem, escutam, veem, leem e meditem nisso para que de fato sejam salvos pela palavra de Deus e afastem-se de todo tipo do mal. São várias recomendações e conselhos finais que Paulo dá para a gente poder de fato viver uma vida como Jesus quer que a gente viva. E aí, gente, aqui podia já encerrar o culto também de novo, porque isso aqui é uma receita feliz. Você está entendendo que até aqui, tudo que a gente já leu e já entendeu da Bíblia, já é suficiente para fazer a gente viver os nossos próximos anos de vida aí, tranquilo. Porque a gente está falando de uma fé firme que nos ajuda a enfrentar qualquer adversidade. Você está entendendo? A gente está falando de um capacete que nos dá a esperança da salvação, que nos faz viver alegres então, mesmo com situações difíceis, olhando para a bondade de Deus, que a gente acabou de cantar. E a gente ainda tem um combo de conselhos finais, dizendo, olha, preciso honrar minha liderança. O que isso significa? Cara, Deus colocou pessoas ao meu redor, ou na igreja, ou pessoas importantes perto de mim, para cuidar da minha vida, para liderar a minha vida, para que de fato eu possa ouvir conselhos, para que de fato eu possa caminhar como Jesus quer que eu caminhe. Eu posso agora ser cuidado pelas pessoas que estão ao meu redor, eu posso cuidar das pessoas também. Então assim, está tudo aqui. É o combo perfeito aí da gente poder caminhar o resto da vida e seria perfeito. Só que aí entra um ponto importante. A nossa vida, ela não é feita sempre de trilhos retos e perfeitos, eu fui no Hopi Hari há um tempo atrás e para mim a definição da vida se tornou aquela montanha-russa do Hopi Hari. Você já foi na montanha-russa do Hopi Hari? Aquela de madeira? Eu ali achei que ia encontrar Jesus, primeiro na fila, porque era a época do Covid, então, assim, lotado, pessoal de máscara, aqueles espirros, e sei lá, enfim, mas foi ótimo, foi muito legal. Então, depois da fila, que passou um tempo esperando, a gente chegou na montanha-russa, e, gente, ela fazia muito mais barulho do que essa bateria, com certeza. A gente entrou no carrinho, o carrinho ele era mais apertado do que, sei lá, é muito apertado aquele carrinho. E quando o negócio começou a andar, eu acho que eu consegui contar, sei lá, faltando uns 6 ou 7 parafusos do meu carro. Porque aquela montanha-russa, eu acho que ela é mais velha que o parque, sabe? Tipo assim, é muito antigo aquele negócio. E aí aquele carrinho começou a andar, e na primeira descida que ele deu, o meu joelho já se foi. Porque eu dei uma topada, o carrinho foi para frente assim, e eu dei uma topada no joelho, que naquela mesma posição eu já tentei ficar e me encaixar ali para o chacoalhar ser menos, sabe?
Mas ali, diante daquela situação, daquele momento, foi um dos tempos onde eu fiz as orações mais difíceis da minha vida, dizendo assim: Deus, acaba logo essa desgraça. Vai logo essa montanha-russa, acelera esse negócio. Porque assim, aí começou. Gente, eu chacoalhei para cá, chacoalhei para lá. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas com roxo no corpo inteiro. De tanto que eu chacoalhei naquela montanha-russa, bateu, fui para lá, fui para cá, subia, descia. Aí eu pensava assim: acabou, que aí ficou mais calmo, né? Não, aí de novo descia e subia e tal. Está aí a definição perfeita do que é a nossa vida. Começa bonitinho, você nasce, né? Você é um bebê tranquilo. Estou com um bebezinho agora em casa, a Maia é uma delícia. E a vida para ela é perfeita. Nossa, que vida boa. Porque a obrigação dela é respirar, mamar, fazer as necessidadezinhas dela, que fede horrores, e, entendeu? É isso, a obrigação da vida dela é isso, e ela só faz isso, e é uma delícia. A Maia não dá trabalho, graças a Deus, ela dorme quase que a noite inteira, acorda só para mamar uma vez, e isso é graça de Deus na minha vida, só pode, porque eu acho que eu sofri tanto, sabe? Deus falou assim: vou abençoar um pouquinho agora, e é uma delícia. Então a gente nasce, e aí a nossa vida com criança, ainda criança, é muito bom viver. Eu queria voltar a ser criança, é muito legal ser criança. E eu não sei você, mas eu fui uma criança raiz. Eu cresci na rua, cresci arrancando tampa de dedão na rua, caindo de bicicleta, e eu tenho marcas da minha infância, né, pela minha vida. Meu braço, ele gira ao contrário, porque quando eu era criança, obviamente, eu caí, quebrei o braço e tal, porque foi uma infância muito legal, muito feliz. E eu não sei como é que foi a sua infância, mas a minha infância foi ótima. Eu brinquei, eu me diverti, foi muito bom. E aí eu comecei a crescer um pouco mais, e eu entrei na pré-adolescência. Ali começou os negócios a complicar. Criança ainda era tranquilo, porque a dificuldade que a gente tinha quando era criança era assim: esse brinquedo é meu, não, mas eu quero brincar. Não, mas é meu, não, mas aí a criança menor tinha que emprestar para ela, porque o maior já entendia mais, né? E tinha que emprestar. Então isso era a dificuldade da criança. Depois fui crescendo, entrei na pré-adolescência, e vieram muitas dificuldades. A adolescência, então, nem se fala. A adolescência, eu acho que é um período mais turbulento da vida, né? Porque a gente passa por muitos problemas, muitas coisas acontecendo, muitos hormônios, muitas situações, pouca gente ao redor para nos ajudar, ou até muita gente, mas ninguém com conselhos sábios. Então é muito difícil a adolescência. E aí fui crescendo, me tornando um homem, casei cedo, me tornei o chefe do meu lar muito cedo, e as coisas vão, né, a vida, cara, começa a acontecer, e a gente planeja, a gente idealiza. Eu lembro que eu falava assim: nossa, com 30 anos eu vou estar aposentado. Eu estou mesmo, mas só do futebol, porque trabalhando, tem que trabalhar e tal. A gente planeja tanta coisa, né? Nossa, eu idealizei assim: não, eu vou, e a gente parece o Chaves, porque na minha época era o Chaves, e eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou ser aquilo, eu vou ser muito bom nisso, eu vou ser reconhecido, eu vou viajar o mundo inteiro e tal. E a vida vai acontecendo, os anos vão passando, e a gente vê que as coisas vão ficando para trás, os planos vão mudando, e o Corsa vai capotando. A vida acontece, gente, e a gente vai olhando para tudo isso, falando assim: Deus, como é que eu posso continuar sendo santo e irrepreensível diante de toda essa coisa que acontece na minha vida? Porque as situações vêm provar nossa fé, vêm nos levar para longe daquilo que Deus quer para nós. E aí está tudo bem na nossa vida. Como eu falei, a gente vai crescendo e tal, tudo ótimo, a vida vai acontecendo, a gente vai crescendo, e aí começam a vir os boletos. A vida começa a bater na nossa cara com força. E a gente às vezes não sabe nem de onde veio o golpe. A gente, quando vê, está no meio de uma confusão, falando assim: Deus, e agora? O que eu faço? Minha vida capotou. Estava tão legal, Jesus, aqui, ó, descendo o morro da Vossa Avelina. Aí quando não, a vida capota. E aí a gente vai vivendo, a gente vai crescendo e entra na juventude. Depois a gente não sabe mais se a gente faz um intercâmbio, se entra numa faculdade, a gente não sabe se casa, se termina o namoro, a gente não sabe se vai para a praia no verão, a gente não sabe se fica sozinho, a gente não sabe mais de nada, porque as coisas da vida vão acontecendo e a gente perde todas as certezas. E tudo na nossa vida é inconstante. Já parou para pensar? Tudo passa. Você está trabalhando num lugar ótimo, de repente fecha a empresa. Aconteceu agora.
Aqui em Indaiatuba, várias famílias estão sendo afetadas. Alguns anos atrás foi incrível, foi lindo. Houve uma notícia assim: a Toyota vai inaugurar uma loja no Brasil e vai ser em Indaiatuba. Uau! Famílias vieram para Indaiatuba, encheram a cidade cresceu, famílias prosperaram, foi lindo! Até que chega uma notícia, do dia para a noite, falando assim: a Toyota vai encerrar as atividades em Indaiatuba. Famílias sendo afetadas, pais de família agora, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Você está entendendo que a sua vida está caminhando num rumo que está tudo bem hoje? Você está sentado aí agora, bem, com saúde, você está respirando, você veio aqui andando, você está tudo bem, mas daqui a pouco, ou de repente, acontece alguma coisa, e não está mais tudo bem. A vida é assim. O que a gente pode fazer diante disso? Bom, para mim a resposta simples é que quando a nossa vida é abalada pelas incertezas e pelo caos que toma conta da nossa vida, a nossa reação vai mostrar também quão firme o nosso coração está. Porque às vezes eu não sei, você está aqui hoje, pode ser sua primeira vez aqui, e talvez você nunca ouviu uma mensagem desse tipo, dizendo assim: cara, quando a vida te der uma rasteira, você sabe por onde começar a levantar. Não é verdade? Então, só que também tem muita gente aqui que já está há muito tempo ouvindo que é tudo sobre Jesus, ouvindo que nós temos um relacionamento crescente com Jesus e tudo mais. Só que quando acontece alguma coisa na vida que dá errado, algum problema, algum namoro que termina, algum trabalho que se vai, alguma situação que nos tira do eixo e nos traz caos, o nosso coração na hora começa a palpitar dizendo assim: e aí? E agora, Deus? Eu mereço isso, Deus? Por que comigo? E aí a gente começa a fazer orações difíceis. Então, a nossa fé, ela se torna a única coisa firme, onde nós podemos de fato nos apegar, para a gente não se deixar levar pelos sentimentos ou pelas circunstâncias. E se a sua fé não for firme o suficiente para isso, quando você tentar se apegar na sua fé, ela vai desmoronar junto com você. Jesus, falando no Sermão do Monte, ele termina o Sermão do Monte dizendo assim: olha, cuidado para não construir a sua casa sobre a areia. E essa oração, talvez, de Jesus, essa palavra de Jesus, nos mostra aqui para nós como jovens: olha, cuidado para não construir as suas expectativas e os seus planos sobre a areia. Você é jovem ainda, então você ainda tem planos pela frente. Talvez tenha planos que você ainda nem fez, e você nem sabe o que vai fazer. Mas cuidado, para quando você for fazer esses planos, você não construir eles sobre a areia. Antes, Deus está te dando a oportunidade aqui hoje, e há tanto tempo na sua vida, de você começar a construir a sua vida sobre a rocha, que é o próprio Jesus. É essa construção na rocha que a gente chama de a única coisa firme, a nossa fé. É nisso que a gente se apega, quando tudo mais desmorona, quando tudo mais vai embora. E eu não sei se você já passou algo tão terrível assim na sua vida, para se lembrar da sua história e falar assim: cara, eu já passei mesmo algo tão terrível que a única coisa que me sobrou foi a fé. Mas eu posso dizer para você que eu enfrentei talvez a maior experiência de sofrimento da minha vida durante esses últimos 6 meses. Fazem mais ou menos 6 anos que eu e minha esposa viemos tentando ter filhos. Eu e a Carol somos casados há 12 anos e a gente começou a tentar engravidar, começou a tentar ter filhos e não acontecia. A gente começou então a fazer alguns exames, e nesses exames, e entenda, é a primeira vez que eu estou falando abertamente disso, sobre todo o processo, e nesses exames a gente constatou assim que da parte dela estava tudo certo, tudo ok, e da minha parte tinham algumas alterações. E essas alterações complicavam de um jeito que naturalmente não era possível existir uma gravidez. Mas, para a medicina atual, através de uma técnica chamada FIV, era muito possível. Então, poxa, que bom! Então vamos começar a planejar isso, porque é muito caro esse procedimento, é muito caro esse processo. E a gente começou a se planejar para fazer isso, e no ano passado, em 2023, a gente fez isso.
Quando a gente começou a se planejar para fazer isso, a gente começou a pesquisar sobre e conversar com pessoas que já fizeram isso. E a gente ouviu muitas histórias. Ouvimos histórias boas de pessoas que, a gente fez, deu certo, assim, assado e tal. Mas a maioria das histórias que a gente ouviu nos deixaram muito assustados, com muito medo. Porque a maioria das histórias era assim, olha, a gente tentou 4 vezes e não deu certo. A gente tentou 6 vezes e não deu certo. E entenda isso, tá? Cada vez que você tenta isso, esse processo, esse procedimento, tem vários lugares, o preço varia muito, mas dependendo, a média sai em torno de R$50 mil. Então, cada vez que você tenta, você gasta um tanto de dinheiro, você gasta um HV20. E aí você fala assim, então tá bom, vamos tentar. E aí a gente começou a ouvir as histórias, falando assim, e agora? O que a gente faz? A gente está se planejando aqui para... É um tiro só, é o sniper. Se não for agora, Deus sabe que não vai ser. E aí, em 2023, então, a gente iniciou o processo para valer. Então, vamos. E a gente fez o processo, dia após dia, mês após mês, porque é bem complicado também para a mulher, precisa tomar uma série de injeção, hormônio e tal, não sei o quê. E a gente foi se submetendo a isso, foi fazendo, até que, em setembro de 2023, alguns meses depois que a gente tinha começado o processo, tudo certinho, tudo dando certo, tudo ok, na primeira tentativa, a Carol engravidou. Uau, que legal, cara, foi fantástico, foi muito bom, porque eu descobri que ela estava grávida, assim, é que eu já sabia que a gente estava tentando, mas é uma tentativa, você nunca sabe, pode ser que não deu certo, tal, e você tem que esperar para ver se deu certo ou não, então eu não sabia. E aí eu fiz aniversário em setembro, e nesse dia ela fez uma surpresa para mim, dizendo, olha, estou grávida. Cara, foi muito legal. Foi uma das experiências mais felizes que eu tive na vida, de, nossa, cara, a gente esperou tanto por isso, e aí a gente agradeceu a Deus, a gente orou, foi tão legal. E aí o tempo foi passando, algumas semanas, exames de gravidez comum e tal, até que, são gêmeos. Gente, meu Deus, e agora, gêmeos e tal, e foi de novo muita alegria, porque, abrindo aqui de novo para vocês o meu coração, um dos grandes sonhos da minha vida era ter gêmeos. E eu sempre orava a Deus assim, Deus, quando o Senhor me der a graça, se o Senhor me der essa graça de ser pai um dia, eu queria muito ser pai de gêmeos, muito, mas o Senhor que sabe. Desde cedo eu já orava assim, e Deus permitiu, gêmeos, uau, que legal, e tal, muito legal, e passamos meses incríveis, a gravidez da Carol foi muito legal, as pessoas às vezes falavam para a gente também assim, nossa, a grávida, porque grávida já anda meio assim, né, e aí anda reclamando, que dor, não sei. Cara, não, a Carol pelo contrário, foi muito legal, e no começo, quando ela enjoava às vezes, eu dava risada, ela ria junto também, vomitava mais, era muito legal, foi muito massa, a gente viveu momentos muito felizes ali, até que a gravidez estava programada para terminar, para as meninas nascerem dia 10 de maio, 10 de maio, e aí um dia, a gente estava em casa, comum, lembra que eu falei que a vida está indo tudo bem, está tudo certo, está tudo no plano, até que do nada, acontece alguma coisa e muda tudo, e aí a gente estava, uma quarta-feira, dia normal de trabalho, a gente ia sair, eu ia deixar ela para fazer a unha, depois ela ia fazer o cabelo, porque à tarde a gente tinha marcado o exame de pré-natal no médico, e depois do exame a gente tinha marcado um ensaio fotográfico de grávida, sabe, de gestante, tinha marcado para fazer, dia normal, e a gente começou a viver esse dia normal, deixei ela para fazer a unha, depois para fazer o cabelo e tal, quando foi a hora de chegar para ir no médico, ela me falou, Felipe, tá estranho, tá correndo um negócio aqui, mas eu não sei, eu acho que é xixi, ela falou. E aí eu conversei com as meninas e tal, e elas falaram também que às vezes grávida se mija mesmo e tal. É maravilhoso, porque a gente pode rir, para a mulher é meio tenso, enfim. Falei, olha, então tá, que bom que a gente vai no médico hoje, E aí a gente seguiu o plano, a gente foi no médico. Quando a gente chegou no médico, o médico examinou e falou assim, olha, daqui agora, de onde vocês estão, do consultório, vocês já vão direto para o hospital, porque a Carol precisa ficar internada até o final da gravidez, senão vai acontecer algum problema, porque ela está com a bolsa rota, que chama, que era uma pequena perfuração numa das bolsas das meninas, que no caso era da Laura,
E nesse ponto, então, a gente já começou a viver um caos. E agora? O que a gente faz? Nossa, mas tinha um ensaio fotográfico. A gente vai para o hospital ou a gente vai para o ensaio? Porque também assim, se a gente não for para o ensaio, não tem mais ensaio. Não vai ter fotos e tal. E aí a gente tomou uma decisão. Falei assim, Carol, deixa eu comprar umas fraldas geriátricas. Você acha que a gente dá conta? Você acha que segura e tal? Ela falou, consigo. Então vamos. Passamos na farmácia, enchi ela de fralda, ela estava andando até meio assim. Fizemos as fotos. A gente foi lá com a Nath, do Thiago, e explicamos para ela e tal. Não, vou ser super rápida. Ela foi muito rápida, fez as fotos, foi rápido. Mas ficaram incríveis as fotos. Meu Deus, nem parece eu, de tão bonito que ficou lá no negócio. Muito bom, legal demais, ficou lindo. E de lá do ensaio, já fomos para o hospital. E isso foi dia 14 de fevereiro de 2024. Então, quarta-feira, mais ou menos 5 horas da tarde, estava eu e a Carol entrando no hospital para ela ser internada. E ali, quando ela chegou, os médicos já fizeram de novo vários exames, já botaram remédio na veia dela, já deram corticoide, já fizeram um monte de coisa e tal para manter aquela gravidez. E a princípio, beleza, estabilizou de novo. As notícias vieram, abalaram a gente, calma, vamos para lá, Deus e agora, vai guiando, conduzindo, estabilizou de novo. E aí, passaram-se 4 dias, até que chegou sábado. E no sábado, o que aconteceu? Estava tudo bem. A minha rotina era o quê? Eu ia para o hospital, ficava o dia inteiro lá, depois à noite eu ia em casa, tomava um banho, trocava de roupa, voltava para o hospital, dormia no hospital com a Carol, ficava depois outro dia inteiro lá, e era essa a rotina. E estava tudo bem, a gente já estava de novo se adaptando, porque tem isso também, né? A gente se adapta rápido às coisas, tanto boas quanto ruins. A gente se adapta. E aí a gente vai se ajustando, se adaptando e tal, e estava tudo bem, até que de novo, estava tudo bem, e aconteceu alguma coisa. A Carol começou a ter contração, do nada, do Neida, mano, tipo assim, contração. Que isso? Aí os médicos vieram e tal, não, tá tudo bem, a gente deu remédio aqui para inibir a contração, e vamos ver. Aí passou mais umas 2, 3 horas, ela teve contração de novo. Espera aí. Aí os médicos já ficaram com um pulguinho atrás da orelha, acompanhando, não, mas está tudo bem ainda, a gente aumentou a dose do remédio agora e tal. E quando foi para meia-noite, mais ou menos, do sábado, ela começou a ter contração de 5 em 5 minutos. Depois de 3 em 3 minutos. Aí a médica veio e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer o parto das meninas. E nesse sábado, que era do sábado para domingo ali, né, 18 de fevereiro, elas tinham acabado de iniciar 28 semanas. E aí, naquela hora eu falei assim, então tá bom, se é o que os médicos estão recomendando, se é o que vai salvar a vida das meninas e da minha esposa, é o que a gente vai fazer. A Carol se apavorou, mas elas são muito novas e tal, e a médica ali, por Deus, graças a Deus, ela falou, não, mas calma, hoje a medicina está evoluída, a gente vai conseguir ter a assistência, tem grandes chances e tudo mais e tal, acalmou a gente, e a gente, então tá bom, vamos para cima. E 2h23, 2h19 da manhã nasceu a Laura, e depois 2h23 nasceu a Maia. E é indescritível para vocês aqui agora a alegria que eu estava sentindo, num turbilhão de complicação e desespero ao mesmo tempo, de falar assim, está tudo errado, tudo longe do que era o plano, mas que maravilhoso, que coisa linda, que delícia. Pausa nessa história. A nossa vida é muito assim, cara. Você já parou para pensar? Que a gente está vivendo a nossa vida em meio ao pecado, em meio à sujeira do nosso coração, em meio a tudo aquilo que é desgraça, que tira a gente do foco, mas ao mesmo tempo Deus está transformando a nossa vida, Deus está nos dando amizades, Deus está nos dando sonhos, pessoas novas, oportunidades, um novo dia para a gente viver, respirar e ver o pôr do sol lindo de Indaiatuba. Não é estranho isso? Não é paradoxal? Mas essa é a nossa vida. Em meio a todo o caos que está acontecendo, também existe a maravilha da graça de Deus que se manifesta para nós. Só depende do ponto de vista que você olha. Você pode olhar para a desgraça e falar assim, nossa, mas um parto prematuro, meu Deus, como é que vai ser? UTI, e agora, como é que vai ser? O que eu vou fazer? O plano não sei se cobre e tal. Mas nesse momento, a minha perspectiva era, uau, eu sou pai de gêmeas, como eu tinha orado para Deus e pedido para Deus, e Ele me deu isso, e eu vi as minhas filhas, elas são
parecidas com a Carol, tudo parecia um ratinho, mas são lindas. Incrível. Então, a história continua. E aí elas ficaram meses na UTI, né? Mas eu vou voltar para cá agora. Eu vivi várias instabilidades nesse meio tempo. A primeira delas foi os planos. Foi para o saco os planos. Foi para o espaço. A gente chegava em casa, às vezes, e falava assim, a gente não comprou os berços ainda, verdade. Vamos, mas semana que vem, a gravidez vai até maio, né? Então, semana que vem a gente compra. Não, a gente precisa pensar no carrinho, nas cadeirinhas e tal. Não, mas vamos com calma, tem tempo. E a gente planejou, mês tal a gente vai comprar tal coisa. No outro mês é tal coisa. E daqui a pouco aquilo outro. Então, quando a gente tiver 8 meses, aí já vai estar mais perto, a gente já vai ter isso e aquilo e tal. Foi tudo embora, rasgou tudo. Acabou os planos. Instabilidade nos planos, não tinha mais plano direito para nada. Outra coisa, financeiro. Gente, a Carol, para quem não sabe, ela trabalha muito e, graças a Deus, ganha muito melhor do que eu. E ela, teve que parar de trabalhar. Do nada, de novo. A gente tinha planejado para ela trabalhar o quanto desse, porque a renda dela é muito importante para a gente. Então, com cuidado e responsabilidade também, a gente sempre perguntando do médico, olha, tudo bem ela trabalhar? Não, para o trabalho dela, o que ela faz, e assim, com esse jeito aqui está tudo certo, pode continuar e tal. O médico estava orientando. Então, ela parou de trabalhar mais de 2 meses antes do que a gente planejou. E isso bagunçou de novo as finanças. E agora? Aquele recurso que a gente ia ter não tem mais para comprar aquele outro negócio e tal. E a gente se mudou e está pagando coisas de mudança ainda e bagunçou tudo. Vivi também um caos na minha família, porque nisso tudo, os meus pais, os pais da Carol, eles não são daqui, eles são de Floripa, de outra cidade. E aí, eles queriam estar aqui, mas não podiam, e aí isso gera sofrimento, gera angústia, a gente tenta lidar e tentava ficar ligando para acalmá-los também, e aí isso gerava mais aflição, porque eles não sabiam direito como era a situação, e eles tinham algumas crises também de lá, que a gente não conseguia ajudar e resolver, porque a gente também estava envolto em crises aqui também, e era complicado demais. E eu também vivi crises no trabalho. Para mim, eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, eu não consigo ficar parado. Quando eu estou descansando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque senão eu fico agoniado, E aí, isso me fez perder totalmente a minha rotina de trabalho, virou tudo de pernas para o ar. Meu trabalho virou uma confusão, coisas atrasaram e, enfim, instabilidades em meio a todo esse caos. A minha rotina não tinha, né? A rotina, eu estava aqui, e eu acho que alguns de vocês foram prova disso. Às vezes eu estava na rede aqui, estava tudo bem, do nada alguém me ligava, eu tinha que sair correndo para o hospital, porque aconteceu alguma coisa, eu tinha que estar lá para assinar um papel, para ver um procedimento, sei lá e tal, e a rotina ficou uma bagunça, uma loucura. Instabilidades em todos os momentos. E aí, eu comecei a fazer, um relatório do que estava acontecendo na minha vida, e comecei a compartilhar com as pessoas no WhatsApp. Gente, olha, notícias, informações da Laura e da Maia. Hoje aconteceu isso e tal, por favor, orem por nós. E no final, porque Deus é bom o tempo todo, sempre. E a oração, de fato, sustentou a mim, a minha família, para lidar com todas essas circunstâncias, tudo isso que aconteceu. E aí eu entro nesse tema, o que é oração? Eu trouxe algumas frases para a gente conversar. Primeiro, John Knox fala que a oração é uma conversa sincera e próxima de Deus. Calvino, que a oração é uma conversa íntima com Deus. Agostinho de Hipona vai falar que a oração é um encontro da sede de Deus com a sede do homem. O Tomás de Aquino, que a oração é um ato da razão e da vontade direcionado a um pedido de benefícios espirituais e um reconhecimento da dependência do ser humano em relação a Deus. E o Lutero vai falar que a oração é a respiração da alma, é essencial para a vida espiritual, onde a gente conversa com Deus, expressando louvor, gratidão, confissão e pecados. E por último, eu acho que oração é a nossa resposta a Deus. Porque, veja, em todo momento a vida está acontecendo, e isso são coisas que acontecem e Deus permite que aconteça na nossa vida. Deus permitiu, Deus é soberano, Ele cuida de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nada acontece sem que Deus saiba e sem que Ele permita.
Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se ele não souber e se ele não permitir. Isso é soberania de Deus. Eu não quero entrar aqui no mérito de que, então eu não escolho o que eu faço, eu escolho, eu não escolho, eu não sou calvinista, eu sou arminiano. Não quero entrar nesse mérito. Só quero dizer para você que Deus é soberano. E que da perspectiva de Deus, Ele já sabe tudo, de antemão. Da perspectiva do homem, da nossa limitação e da nossa pequenez, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Você entendeu? Mas da perspectiva de Deus, Ele sabe tudo. Então Ele já sabe o que vai acontecer com a gente, Ele já sabe o que Ele separou para acontecer com a gente, Ele já sabe a pessoa que Ele vai apresentar para a gente, Ele já sabe tudo. A gente não. Então, como a gente responde a Deus aquilo que acontece na nossa vida, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele permite que aconteça na nossa vida? A oração é essa a nossa resposta. A Deus que está agindo na nossa vida em todo momento. Então, eu fiz uma pesquisa essa semana no meu Instagram, porque esse tema oração, às vezes a gente pensa assim também, mas é difícil, as pessoas não oram e tal. Cara, eu descobri que as pessoas oram, mano. Porque se a oração é uma resposta a Deus, em todo momento você está orando. Porque eu estou falando aqui, e Deus está ouvindo. Talvez não está sendo direcionado para Ele, mas Ele ouve. É igual eu estou conversando aqui, de repente, com vocês aqui agora, e tem alguém ali fora ouvindo. Talvez não está sendo direcionado para ela, mas ela está ouvindo. Então, em todo tempo, todo mundo está orando. E aí, na minha pesquisa, eu perguntei, qual a oração mais difícil que você já teve que fazer? Algumas pessoas começaram a me responder, eu deixei anônimo para ficar mais justo. O mais difícil para mim é não ter o hábito de orar. Tem algumas pessoas que realmente acham que não estão orando. Mas em todo tempo, aprenda isso, em todo tempo você está orando. Por isso que a Bíblia sempre fala assim, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. A palavra tem poder, né? Então, o mais difícil para mim é o hábito de orar. Outra pessoa respondeu, seja feita a sua vontade, e não a minha. Isso é difícil, isso é uma oração difícil. É o que o Lucas falou um pouco aqui. Eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser e tal. Então tá bom. Então eu vou te mudar de cidade. Não, mas eu não queria sair de Floripa, eu gosto de praia. Mas tu não falou para fazer à vontade? Então, é isso aí. Para Deus mudar a minha personalidade, o meu temperamento, difícil, porém necessário. Olha só que oração difícil. E isso aqui é legal, porque tem uma autoconsciência aqui. A pessoa sabe que é chata. Brincadeira. A pessoa sabe que eu sou horrível, eu não me aguento. Tem vezes que eu não me aguento. É verdade, eu não me aguento às vezes. E eu oro isso aí, Deus muda o meu temperamento, que eu sou horrível. Não sei como é que o Senhor me aguenta. Tem gente que respondeu assim, Deus, molda o meu coração segundo a tua vontade. E isso aqui também é muito difícil. Sabe por quê? Porque naturalmente o nosso coração vai contra a vontade de Deus. A nossa vontade tem nada a ver com a vontade de Deus. De verdade. É muito difícil orar isso. E teve um abençoado que respondeu, Deus, faça a tua vontade quanto ao meu namoro, meu relacionamento, de chegar ao ponto do término. Que oração difícil, né? Imagina se Deus pede para você seu namoro hoje. Ou pede para você terminar algo que você gosta tanto, tipo, cara, como assim, Deus? Eu tenho que terminar meu namoro? Você tem que terminar seu namoro. Mas por que, Deus? Porque se seu namorado aí, ele acredita em quê mesmo? Deus, Buda é tão legal também. Deus, ele não acredita em nada, mas ele não acredita em Deus, mas também não acredita em nada. Então, é um coração aberto, Deus. Deixa eu trabalhar na vida dele através do namoro evangelístico, através de imposição de mãos e oração em línguas, Deus. Sabe, o nosso coração é tão... Gente, a gente consegue achar argumento para tudo. Tudo que a gente quer fazer, a gente consegue achar argumento. Então, essa pesquisa mostrou para mim que as pessoas têm real noção de que, cara, a gente ora sim, e de fato, existem muitos desafios e muitas orações que são difíceis para a gente fazer. Mas eu anotei pelo menos 3 tipos difíceis, e aqui a gente já está indo para o final. Primeiro tipo de oração que é muito difícil, são orações de questionamento. Como assim, Felipe? Que história é essa? Olha só o que está escrito em Jó, capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti e não me dás atenção. Jó começa a reclamar diante de Deus, sabe? Tipo assim, Deus, sofri tanto aqui, até o capítulo 30, é Jó reclamando, agora, ele começa a reclamar no capítulo 30, porque até o 30 ele sofreu tudo, ele perdeu filho, ele perdeu casa, ele perdeu bens, ele perdeu fazenda, ele perdeu dinheiro, tudo.
Até doente Jó ficou. E ele começa então Deus, não é possível. E aí, diante dos seus amigos, inclusive, ele fala, gente, eu não fiz nada de errado, gente. O Jó, ele beira a arrogância de falar assim, eu sou todo certinho, Deus. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que comigo? Oração de questionamento. A gente vive fazendo oração de questionamento, mas quando o seu coração começar a te levar para questionar, pensa nisso. Não reclame das circunstâncias, gente. Sabe por quê? Porque tudo que acontece, tu o sabes muito bem. Tudo que existe, tudo que acontece, Deus sabe. E se Ele permitiu acontecer com você, cara, quem é você? Quem sou eu para questionar Deus? Por que comigo? Por que o Senhor teve que mexer no meu sonho de filhas gêmeas? Por que comigo? Quem sou eu para questionar? O meu coração pecaminoso me leva a fazer questionamentos. Mas quando as circunstâncias me levarem a questionar, eu preciso render o meu coração a Deus e lembrar que Ele é o Deus soberano, que criou os céus, que criou a terra e que sabe de todas as coisas, sabe cada fio do meu cabelo, inclusive a maioria que está ficando branco. Não questione a Deus com o coração pecaminoso, antes direcione os seus questionamentos para Deus em orações, porque às vezes a gente só murmura, a gente só reclama da vida, a gente só acha ruim as coisas que acontecem, mas a gente não para um tempo e fala assim, Deus, agora eu vou reclamar para o Senhor, Deus, agora eu vou reclamar, eu vou questionar, Deus, por que isso? Por que aquilo? Sabe? E Salmo 58 diz assim, quebra os dentes dos perversos, Deus, despedaça a mandíbula desses leões. Olha isso, gente. O Salmo 58 é um salmo de Davi, que a gente chama de salmos imprecatórios, que é quando Davi derrama toda a sua ira e a sua falta de contentamento diante de Deus, falando assim, Deus, quebra os dentes deles, rebenta, eu não aguento mais meus inimigos. Você está entendendo que Davi não fica por aí reclamando, murmurando, fazendo fofoca para os outros, você viu lá que o jovem está isso e está aquilo, pois é, que droga, né, e tal. Se você está achando que está isso e está aquilo, quantas vezes você já foi diante de Deus e falou assim, Deus, eu estou achando que está isso e está aquilo. Transforme as suas queixas em confissões. Confessa para Deus, fala assim, Deus, meu coração está longe de Ti, porque eu só consigo ver ruim nessa situação, só consigo ver desgraça, eu não consigo ver Tua bondade. Transforma a sua queixa em confissão, porque em 100% das vezes o problema é o pecado do seu coração. Em segundo lugar, orações difíceis de fazer são orações de arrependimento, porque quando a gente cai na real, que a gente só reclama dessa vida, o Espírito Santo vai trabalhando e vai falando assim, olha, você tem que se arrepender. E aí é outra oração difícil de fazer, porque se arrepender não é fácil. Olha só o que diz o Salmo 51, pequei contra Ti, somente contra Ti, fiz o que é mal aos Teus olhos, por isso tens razão no que dizes. Olha só, então calma aí, por isso tens razão no que dizes, significa que antes eu tinha razão, eu achava que o meu jeito de viver era o certo, eu achava que o meu jeito de fazer as coisas era o que era bom, mas aí o arrependimento tomou conta do meu coração, e eu entendi agora que eu pequei contra Ti, fiz o que é mal aos Teus olhos, e por isso tens razão no que dizes, é justo o Teu julgamento contra mim, porque eu pequei. Esse salmo foi escrito por Davi, depois de um pecado terrível que ele cometeu, e assim que ele cai na real, assim que ele entende o que ele fez, ele se arrepende diante de Deus, ele despedaça o seu coração diante de Deus. E é difícil de fazer uma oração de arrependimento, porque ela te quebra. A oração de arrependimento te mata. Então, não terceiriza a culpa do seu pecado. E eu vivi isso todos os dias, porque eu olhava e às vezes eu questionava, e aí o meu coração já se alinhava de volta para Deus, não, eu preciso me arrepender, porque isso, se eu quiser questionar, é o meu coração querendo questionar, e não confiar. Em vez de questionar, eu preciso confiar.
Então, a culpa é minha. A culpa não é do prematuro que aconteceu, a culpa não é a bolsa, a culpa é da bolsa que estourou antes. Não! A culpa é do meu coração, que olha para as circunstâncias e não enxerga a bondade de Deus. Para de orar com remorso. Ora com arrependimento de verdade. A gente ora com muito remorso, às vezes, diante de Deus, falando assim, Deus, foi mal. Vacilei. Diante de Deus, uma oração de arrependimento, ela te quebra. Ela te joga no chão, e você só levanta dali quando você tem a certeza de que você vai levantar, porque Jesus te levantou. Não porque de volta o seu coração falou assim, vamos lá, bola para frente, mais um dia, vida que segue. Se esvazie de si mesmo. Por isso que é tão difícil orar se arrependendo, sabe? Porque a gente tem que deixar de lado o nosso eu, deixar de lado a nossa vontade, o que a gente queria fazer, com quem a gente queria ficar. É difícil. E isso nos leva à terceira oração, que é a pior de todas. Oração de entrega. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, arrumou o seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o seu filho. E por que é tão difícil uma oração de entrega? Eu vivi essa história. Com 2 meses, a Maia saiu do hospital, ficou bem, graças a Deus, uau, se recuperou bem da prematuridade, estava indo bem, foi para casa com a gente, uau, muito bom. A Laura não, a Laura continuou infectada, teve várias complicações, vários problemas, ela teve 6 infecções. E aí eu lembro que no dia 2 de junho do mês passado, era o final do Red X aqui. A igreja estava em clima de festa, a gente estava muito feliz, que alegria, muita gente aqui e tal. E a Laura estava bem nesses dias, ela estava, inclusive, os médicos cogitando, poxa, vamos começar a conversar, quando vai ser a alta da Laura, para ela ir para casa? Uau! Nunca tinham dito isso para a gente antes. Era sempre, ainda não tem previsão, não tem previsão. Dessa última semana tinha sido isso, vamos começar a falar sobre a alta da Laura. E era dia 2 de junho. E aí, domingo à noite, no culto, eu estava aqui. E a Carol me manda uma mensagem, Felipe, vem para o hospital, a Laura não está bem. E eu fui para o hospital. A Carol já estava lá há horas, a gente trocou de turno, ela foi para casa descansar. E eu fiquei com a Laura, eu peguei ela no colo, ela estava chorando muito, eu consegui acalmar ela, cantando músicas para ela, cantei Bondade de Deus, cantei Tu és Soberano, cantava músicas para ela. E eu cantei uma música especial para ela, que daqui a pouco a gente já vai cantar aqui. E essa música que a gente vai cantar aqui daqui a pouco, ela virou a minha oração durante esse vale que eu passei. E aí, no dia 2, então, domingo à noite, eu estava com ela no colo, e estava aparentemente estável, infectada de novo, mas estável, e eu saí daquele lugar porque as enfermeiras falaram assim, olha, deixa ela aqui agora que a gente vai trocar fralda, vai fazer os procedimentos, daqui a pouco você volta. Era normal, era padrão, e eu saí, fui para uma salinha esperar, passou uns 15 minutos, e quando eu voltei, a médica chegou e falou assim, olha, a sua filha ficou muito grave, eu tive que entubar. Lembra que eu falei para você que a vida está acontecendo, está tudo bem, até que do nada vem uma notícia, acontece alguma coisa e tira tudo do eixo de novo. E aconteceu, não quero entrar em tantos detalhes, mas o detalhe aqui que tem que ser lembrado é que no dia 2 de junho, às 8 horas da noite, eu estava com ela no colo, acalmando e cantando com ela. E no dia 5, eu estava com ela no colo, dentro de um caixão, entregando a minha filha. Porque lá naquele dia 4, no dia que ela faleceu, a gente foi para lá para o hospital, a médica disse assim, olha, vão lá se despedir. E nessa despedida, eu falei assim, foi a primeira vez que eu orei assim, Deus, deixa eu ficar mais uns 30, 40 anos com ela, deixa eu ser o pai dela por esse tempo, mais ou menos por aí, se o Senhor tiver essa graça, misericórdia, vai ser muito bom, mas se o Senhor não quiser, o Senhor pode levar. Foi a primeira vez que eu fiz essa oração. E depois dessa oração,
ela não voltou mais, porque ela foi para o melhor lugar que ela podia estar. Mas foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. E Deus me lembrou que na cruz Ele fez essa oração por nós. E Ele entregou o Filho dEle no meu lugar, no seu lugar e no lugar da Laura, para que ela vencesse de uma vez por todas aquela batalha que durava mais de 4 meses. Não há arrependimento sem morte do eu. E entregar para Deus é acreditar na provisão de Deus, mesmo que as circunstâncias saiam do controle. A entrega deve ser completa, é tudo ou nada. A entrega é completa, é tudo ou nada. Tem uma frase do John Piper que diz: ter fé não é garantia de prosperidade, não é garantia de que vai ficar tudo bem, de que a Laura vai para casa, mas é estar satisfeito com Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade e na saudade. E agora a gente vai cantar uma música que virou a minha oração, porque lembra que eu falei que quando tudo some, tudo desmorona, a única coisa firme que tem que ficar é a nossa fé. E graças a Deus, Deus sustentou a minha fé pela oração de vocês. As orações da igreja, as orações da família, as nossas orações sustentaram a gente em meio a essa circunstância. Eu quero que você fique de pé agora, porque a oração é esse momento de silêncio com Deus, onde a gente entra no nosso quarto e em secreto e em silêncio ora o nosso Pai que está no céu e conhece tudo. Mas a oração também é essa palavra de Deus que quebra o nosso coração no meio e arrebenta o nosso eu. A oração é essa palavra de Deus que nos destrói e faz morrer o nosso eu. Então por isso a gente vai cantar essa música agora, como uma oração, pensando na letra que a gente está cantando, mas lembrando do que a oração faz com a gente. Para a gente refletir e praticar, 3 coisas. Primeiro, o quão frequentemente e sinceramente você tem se comunicado com Deus. A sua oração reflete a profundidade do seu relacionamento com Jesus. Segundo, se arrependa dos seus pecados diante de Deus. Não subestime o poder de uma oração de arrependimento verdadeira. Isso restaura a sua esperança e renova a sua fé. Entrega tudo para Deus. Suas maiores preocupações, seus maiores desafios, eles devem estar aos pés da cruz todos os dias. Confie nas promessas de Jesus para você. E agora a gente vai encerrar. E antes de encerrar, eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa noite, porque hoje a gente ouviu a Tua voz, e a gente respondeu ao Senhor com a nossa oração mais sincera, com a nossa oração de entrega total ao Senhor, de rendição total ao Senhor. Deus, alinha o nosso coração, dia após dia, com o Senhor, para que a gente possa de fato, em cada circunstância da vida, independente do que aconteça, sempre orar com alegria, e entendendo que o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é tudo que precisamos. Nós te louvamos, Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus, amém?